Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Ânima Saúde, o podcast mais saudável deste Brasil. Nosso objetivo é trazer para vocês semanalmente informações confiáveis através de profissionais altamente qualificados, porém com valores e propósitos muito bem estabelecidos. Sou a doutora Vanessa Vinck, a sua anfitriã, junto com... Dr. Diogo Vinck, espero vocês às 8 horas no Ânima Saúde. E hoje, comemorando aniversário aqui no podcast. Pois é. 25? Não, 22, né? 25... Tá ficando igual vinho, hein? Cada vez mais velho e melhor. melhor, hein? Maravilha, de hein? verde, né, amor? Vim de preto hoje. E o tema de hoje? Nossa, especialíssimo, né? A Sensacional. especialidade não é nova, mas o tema é maravilhoso. O que você acha? É um tema novo, forte, hein? Tema bem forte. Acho que o pessoal ficar bem atento aí e já começar a encaminhar. Eu já vou apresentar logo nossa convidada. Ela é fisioterapeuta, especialista em lesão medular, tá? Com mestrado e doutorado. Doutoranda em neurociência, noiva do Joanes, católica. Seja muito bem-vinda, Fran Romanini, ao nosso episódio de hoje. Obrigada pelo convite, é uma honra para mim estar aqui. Inclusive, estou muito emocionada por saber que existe alguma relação com Nossa Senhora de Fátima, que é realmente minha devoção máxima dentro do catolicismo. E quero de novo agradecer. Eu não posso deixar de mencionar a gratidão também à Samara, que me recomendou para essa gravação de podcast. E sou muito grata. Que maravilha. Você está dentro do santuário de Fátima. Pois é. É que vocês não estão vendo, tem uma Nossa Senhora aqui quase de 3,5 metros aqui atrás de mim. E a gente vai falar sobre um assunto bem impactante, né? Que é a lesão medular, né? Então, a gente vai falar isso até nosso público é um público mais leigo, não tão profissional. Então, a gente vai falar para eles entenderem mesmo, né? Tudo que representa o tratamento, a sua história, o porquê da sua escolha. Mas antes... Tem um negócio ali, ó. Que plaquinha é aquela ali? Olha só. Fazer igual o Bertaldinho. Se inscrevam no nosso canal, por favor, que a maioria dos nossos ouvintes não são inscritos. Então, @Ânima Saúde Podcast, a sua inscrição pra gente é super importante. Então, você tá aí assistindo a gente, clica assim, ó, só clicar, inscrição. Só isso, porque isso vale muito a pena para você que vai receber todos os nossos episódios e pra gente que faz muita diferença. Então, se inscreva no canal. E aproveitem esse tema, porque é um tema muito doloroso esse tema. Vai ser um tema... E aí muita gente precisa dessa informação que nós vamos falar agora e vai ajudar muita gente. Mas vamos também aos avisos paroquiais. Loja Ânima, somente online. E aproveitando a Quaresma de São Miguel, olha quem tá aqui. É verdade. Dá pra fazer pela metade também, né? Porque tem gente que já me perguntou isso. Ah, mas não pode, já começou. Pode, gente. Pode. Rezar, você pode toda hora. Sempre. Olha essa imagem, olha que linda. Aproveitem e aqui... O livro de Fátima, contado por Bertaldo Ekene, e esse aqui é o presente para você. Autografado. Obrigada! Gente, que lindo! Obrigada. Você é tão devota a Nossa Senhora de Fátima, olha que beleza, hein? Não podia ter um presente melhor. Maravilha. Então vamos lá, nossas perguntas aqui. Caramba, eu vejo um trabalho seu que é uma entrega, não tem como não se entregar, né? Você tratar um paciente com uma lesão medular, eu acho que Eu posso falar por mim mesmo, né? Eu, desde criança, meu pai, sistemático, Diogo, não pula na cabeça, sempre muito agitado, não pula de cabeça na piscina, isso, aquilo, pedra. Eu tive um caso, viajando em família, e aí eu lembro que eu sempre fui doutrinado a não pular de cabeça, e na época eu sempre fazia natação, e aí nós viajamos, e aí tinha uma ponte e o pessoal pulava, eu pulei, simplesmente bati com a cabeça. Eu lembro que na hora eu tive uma dormência toda no braço esquerdo. Aquilo ali ficou marcado para minha vida. Eu lembro que meu braço ficou dormente pelo menos umas 2, 3 semanas. Aí, na época, nós fomos no atendimento. E aí ele falou, na época eu fazia natação, ele falou, por pouco eu não tive uma lesão medular. Né? Então, é um assunto assim que mexe muito, acho que para quem também está aí do lado, servindo as pessoas. E eu queria entender você, o porquê que você foi para um lado. Eu não tinha visto um especialista em lesão medular, primeira vez que eu vejo. Eu queria entender se existe alguma história por trás disso. Com certeza existe. Até é muito relevante estar aqui contando isso, justamente pelo quanto a minha história com a lesão medular, ela, de alguma maneira, ela se converge com a minha história espiritual. Quando eu estava no período de faculdade, eu tive um grande encontro, eu já vinha de uma família católica,
Mas é sempre aquela situação onde você está meio amortecido ali, até que você realmente tenha aquele encontro com Deus de verdade. E esse encontro aconteceu durante meu período de faculdade e desde então eu comecei a perceber que haviam vários contextos dentro do catolicismo, dentro da minha prática religiosa, que eu me aproximava de Nossa Senhora de Fátima. Então, por isso eu digo, né, que ela é tão especial para mim e eu trouxe essa devoção na minha vida. E aí, nessa busca de me espiritualizar mais, de aprender mais, então eu sempre estava envolvida ou com coisas da faculdade ou com coisas de retiros, enfim. Quando eu encerrei a faculdade, a minha faculdade estava em greve e eu não podia colar grau. E aquilo para mim assim foi um grande marco, porque eu me senti estagnada, eu não podia dar sequência a algo que eu vinha plantando já há 5 anos e eu entrei em jejum e oração. E ali eu fiquei praticamente, acho que 3 semanas em jejum e oração. Dentro desse período de jejum e oração, minha única oração era que eu dizia assim: Deus, eu me formei e numa faculdade que eu nunca escolhi. Quem tinha escolhido essa faculdade para mim tinha sido meu pai. E eu disse, me mostra porque o Senhor me trouxe, me permitiu chegar até aqui. Eu não quero título, eu não quero coisas de ego, eu quero te servir. Me mostra onde eu posso ser teu canal. E na época, minha mãe já morava em Florianópolis, que é onde eu resido hoje, e eu me formei em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Eu morava lá sozinha, sem nenhum familiar próximo. E aí, nesse momento, a minha mãe me ligou e disse, filha, vem embora pra cá. E eu falei, mãe, eu não vou, eu não gosto de Florianópolis, desiste dessa história, eu amo Campo Grande, me deixa aqui. Pois bem, eu segui em oração e jejum. Em um dia, no meu horário de jejum e oração, eu recebi uma ligação que era de uma amiga que fazia muito tempo que eu não conversava, que ela me chamou para me recomendar para um serviço que estavam buscando alguém, mas que era para ser recepcionista de uma concessionária. E eu disse, Deus, eu estava em jejum e oração, surgiu essa vaga, ok, vamos lá. E eu aceitei o convite dela, eu disse, Deus, está nas tuas mãos. E assim foi. Levou quase um mês esse processo, eu fui chamada. E eu ainda não tinha colado o grau. E eu ia para lá e eu dizia, Deus, por que o Senhor me trouxe aqui? Não tem nada a ver com o que eu estudei, sabe? Mas ali Deus já estava me provando. Ele queria ativar em mim os talentos e dons que Ele tinha me dado que eu ainda não tinha reconhecido. Porque era isso que depois, mais tarde, eu iria utilizar na minha profissão, mas quando a gente está no processo, a gente não enxerga, né? E sendo recepcionista, quando eu concluí o 3º mês de experiência, que era contrato de 3 meses, eu percebi que aquilo não era meu lugar. Eu estava assim numa ânsia, numa sede de impactar vidas. Eu falava, gente, aqui eu não impacto ninguém, pelo contrário, eu era o tempo todo cercada de coisas que não eram nada compatíveis com os meus valores. Eu tenho alguma coisa errada, Deus me ajuda, me ajuda. E em uma oração, já nesse processo assim de entregar para Deus para Ele me direcionar, Ele me deu a recomendação que eu fosse embora para Florianópolis. E era tudo que eu não queria ouvir. E eu, nossa, Deus, mas eu não quero ir embora para Florianópolis. Tá, mas se eu perdi para Deus o caminho, como é que eu vou dizer não, né? Eu peguei, vendi todas as minhas coisas, entreguei o apartamento que eu morava e fui embora. E nesse processo, Deus me direcionou para uma vaga de mestrado. Eu abri lá o edital de mestrado, eu não tinha compreensão do que era isso, na propriedade do que de fato era. E eu vi quais professores estavam com vagas abertas. E eu busquei a foto de cada um deles. Nem todos eu encontrei. E um me chamou a atenção. Aquela imagem me chamou a atenção e eu disse, essa pessoa eu vou me inscrever para ela. Era um homem. E eu disse, esse é o homem que eu vou submeter minha aplicação de vaga. Fui para o processo seletivo e a primeira etapa era uma prova de inglês. Naquele momento era um inglês técnico, eu não tinha ele, não tinha o domínio, reprovei. A segunda etapa era uma entrevista. E essa entrevista só ia quem passasse na prova do inglês, ou então quem abrisse algum tipo de recurso, porque não dava tempo hábil deles olharem o recurso. E eu entrei em oração, falei, Deus, e agora? O que é que eu faço? Eu fui reprovada. E aí me veio a clareza de que
era para eu abrir recurso para conhecer os professores. E eu só avisei minha mãe. Falei, mãe, tô indo, eu vou abrir recurso, eu vou lá. E ela, mas como? Você não passou, vai recorrer o quê? Eu disse, não importa. Abri recurso, fui para a entrevista. E na entrevista, a primeira pergunta que esse professor me fez foi assim, o que você achou da prova de inglês? E eu disse para ele, olha só, para ser muito honesto como eu sou em tudo na minha vida, eu achei que ela estava fácil, mas eu não estava preparada. Mas eu só abri recurso porque eu queria conhecer vocês. Eu vim até aqui para achar uma oportunidade de aprender e mudar vidas. E eu acho que essa é uma alternativa. E mesmo que eu não tenha passado na vaga de mestrado, eu quero me envolver na pesquisa de vocês. Eu estou aqui, eu não conheço nada, eu não tenho trabalho, não tenho amigos, não tenho ninguém. E se Deus me mandou aqui, eu quero achar um caminho para trilhar. E eles se impactaram, acho que também um pouco pela minha honestidade, né? Pela franqueza da minha fala. E aí o professor falou, então tá, a gente realmente não vai poder te acolher aqui, teu recurso, mas você pode participar do nosso grupo. Ah, então tá bom. Mas eu nem entendi o que ele fazia, eu só queria uma oportunidade de aprender e ajudar. Depois, passado um tempo, ele me mandou um e-mail, eu estava na missa, em oração, falava, Deus, por que tantos nãos? Eu só segui tua vontade, por que tudo tá dando errado? E aí, na missa, eu recebi esse e-mail, ele me convidando para fazer parte do grupo dele. E esse grupo, quando eu cheguei, ele disse assim para mim, Fran, eu gostei muito da tua forma de se expressar, tudo, quero te auxiliar a entrar no mestrado, mas eu só trabalho com lesão medular. E aí eu disse para ele, mas eu não sei nada de lesão medular. Eu tive, sei lá, uma aula sobre isso na faculdade. Como que eu posso trabalhar, te ajudar nisso sem ter conhecimento? E ele falou, você está disposta a aprender? Eu falei, totalmente, eu vim aqui para isso. Ele, então, é isso é o que a gente precisa aqui. E assim iniciou, em 2016, a minha jornada com a lesão medular, ao lado desse professor, que é o professor José Marília, ao qual eu sou muito grata. Ele que me iniciou nesse mundo da lesão medular. E o primeiro processo eu ainda não era mestranda, eu fiquei ali só realmente para auxiliar, então eu me envolvi na pesquisa dos demais alunos dele. Mas uma coisa me chamou muita atenção, que ele prestava... ele criou um projeto de extensão na universidade para oferecer atendimento ao público carente, né? Então, era uma prestação de serviço gratuita específica ao público de lesão medular. E ali eu me tornei voluntária. Então, a partir de 2016, até pouco tempo atrás, eu atendia voluntariamente ali dentro. E esse eu acho que foi o grande virar de chaves que tornou a lesão medular minha grande missão de vida, ao ponto de eu me aprofundar nesse lugar, nesse tema, porque foi ali, atendendo gratuitamente, de forma voluntária, que eu vi alguém sair da cadeira de rodas. E aquele dia, eu até me emociono, porque foi aquele dia que eu entendi por que eu tinha nascido. Por que eu tinha passado por tudo aquilo, o porquê que eu tinha saído da recepção de uma concessionária, o porquê que Deus tinha movido todos esses desejos dentro do meu coração. Porque eu acho que eu chorei mais que o paciente, sabe, naquele momento. E eu falava, caramba, eu queria sair na rua, gritar para todo mundo, sabe? Olha aqui, tem como sair da cadeira de rodas, não dá para ser um diagnóstico que transfere um destino. Claro, não é a realidade de todo mundo, mas tem muita gente que tem diagnóstico subestimado, sabe? E ser parte, ser instrumento, ser canal em uma condição dessa, em uma mudança de cenário dessa, é algo que vale muito mais do que qualquer outra coisa. Então, esse foi o grande startar para mim, sabe? Uau! Caraca, que legal. Uau. Então, Fran, explica um pouquinho pra gente, pro pessoal de casa, assim, o que é lesão medular, né? Porque pra gente é muito fácil entender, mas até para eles entenderem a riqueza do seu trabalho, o que é a lesão medular, o que ela leva um paciente mal bem ficar de um certo jeito durante muito tempo na vida e por que o seu trabalho é tão importante que, de fato, algumas lesões realmente são irreversíveis, mas tem outras que podem ser tratadas, né? E como esse seu paciente que saiu da cadeira de roda. Exatamente. Se a gente parar para pensar que a medula, eu digo que a medula é uma grande estrada, por onde percorrem todas as informações do nosso corpo, né?
Então, assim como a gente tem ali, vamos pensar uma estrada importante, e essa estrada, se houver algum tipo de desmoronamento, vai comprometer ônibus, vai comprometer os caminhões, vai comprometer o mercado, vai comprometer o combustível. Assim é com a nossa medula também, né? Eu gosto de fazer essas metáforas para acessar todo tipo de entendimento. Então, a medula, ela é a grande responsável por entregar todas as informações ao cérebro e do cérebro para o corpo. Quando existe algum tipo de evento que vai danificar essa estrutura, ela vai automaticamente potencializar alguns comprometimentos, que podem ser mais leves, mas também podem ser muito graves. Então, eu sempre costumo dizer que a lesão medular é como um CPF, né? Eu tenho, vocês dois têm, mas cada um com um número diferente. A lesão medular, ela tem essa magnitude, né? Então, pode ser mesmo local do evento da lesão, no mesmo tipo de evento, como um acidente automobilístico, mas a gente pode ter 2 cenários completamente diferentes no quesito funcional. Então, existe muita distinção. Eu costumo, inclusive, recomendar que não haja comparações, porque essa comparação ela não é saudável. Eu acho que é muito bom se apoiarem, mas não é muito saudável. Então, quando o indivíduo enfrenta a lesão medular, a sociedade vê essa pessoa tendo dificuldade em se mover. Mas não é só sobre isso, né? Isso é um grande estigma e que fere muito quem passa por isso, porque é olhado por essa perspectiva. A lesão medular, ela vai impactar a comunicação com os órgãos, ela vai impactar a comunicação com as questões sensoriais, ela vai impactar com a questão autonômica, que significa basicamente a nossa regulação corporal, seja de temperatura, enfim, pressão sanguínea. Então, quando a gente olha um indivíduo que passou por uma lesão medular, a gente tende a enxergar ele só, perdeu o movimento da perna, se a gente resgatar isso, está tudo corrigido. Não. Inclusive, tem pessoas que voltam a andar e sofrem por diversos outros componentes que a lesão medular também impacta, né? Então, por isso, o trabalho, como você perguntou, né, da fisioterapia, ele entra num lugar tão importante. Porque, primeiramente, se o profissional não entender essa amplitude de consequências, a gente vai ter um serviço limitado, primeiro ponto. E a segunda questão é que, mesmo que a gente compreenda, a gente tem um certo teto do quanto a gente realmente pode impactar, do quanto a gente pode auxiliar no processo de recuperação. Questões mais fisiológicas mesmo, é muito mais difícil da gente conseguir gerar transformação e mudança. Vai depender muito mais de uma recuperação espontânea. Agora, questões mais funcionais, aí sim a gente tem um grande impacto. Eu sou urologista, eu pego às vezes pacientes com lesão medular com bexiga neurogênica. Né? Isso. E aí é complicado, não tem muito que... Acho que nesse caso, até te perguntar, a fisioterapia ajuda? Então, vou te dizer como pesquisadora da lesão medular, a gente tem pouquíssimos estudos a respeito da fisioterapia pélvica para esse tipo de desfecho. Eu costumo dizer que a grande barreira da gente ter uma evidência para essa linha é que nós estamos mesclando 2 áreas de especialidade da fisioterapia, que é a neuro, que se aproxima mais da lesão medular, e a pélvica, que normalmente está super distante, né? Então, a uroginecológica vai lá para a mulher, para a gestação, para a parte oncológica. Então, essa fusão das 2 especialidades, ela costuma ser muito difícil de ocorrer. E, com isso, a pesquisa é quem sofre. A gente tem alguns estudos que são estudos de caso, alguns com contextos um pouco mais favoráveis, principalmente para mulheres. Mas eu também vejo que isso também é uma questão cultural, porque a mulher ela tem mais facilidade em buscar esse tipo de recurso, né? Mas principalmente lesões incompletas, é o que estão nos estudos. Mas só a lesão incompleta se beneficia? A gente não pode acusar isso, né? Realmente bater o martelo, porque não temos estudos para poder embasar. Agora, na prática clínica, o que a gente vê é que realmente os indivíduos com lesões incompletas, que seriam então lesões medulares mais leves, que ainda permitem algum tipo de comunicação, que não houve
um apagão total nessa comunicação, né? Traduzindo essa para uma linguagem menos técnica, essas são pessoas que vão se beneficiar um pouco mais, porque acaba gerando algum tipo de conexão. Agora, pessoas que têm uma lesão completa, normalmente elas têm um certo teto, assim, do quanto a físio consegue auxiliar. Mas, como eu disse, isso pela prática clínica, né? Era a pergunta que eu ia te fazer. São 2 tipos de lesão, então, a incompleta e a completa. Exato. A lesão completa e a lesão incompleta, a gente vai diferenciar, inclusive, a forma com que a comunidade dos profissionais da saúde diagnosticam isso quase sempre está equivocada. O método correto, padronizado internacionalmente, é a partir de uma escala que foi prescrita pela Associação Americana de Lesão Medular. E nessa escala, para que a gente possa diferenciar entre completa e incompleta, é necessário o exame de toque retal. Então, normalmente, o que a gente vê é a equipe que faz esse diagnóstico olhar se a pessoa tem ou não movimento embaixo, né, do nível da lesão. Então, mexeu o dedo, mexeu o pé, mexeu o joelho, então é incompleta. Mas não é assim que diagnostica. Inclusive, a gente tem lesões completas que conseguem ter algum tipo de movimento abaixo, justamente porque não é ali que a gente faz esse diagnóstico, que seria, na terminologia técnica, o que a gente chama de zona de preservação parcial, que são regiões com movimentos mesmo abaixo de uma lesão que foi diagnosticada completa, né? E aí a grande diferença entre esses 2 mundos, como eu diria, é a lesão completa, ela vai ter uma ausência de fato dessa comunicação, então é uma via que realmente ela foi, seja motora ou sensorial, é uma via lá da medula que ela realmente foi comprometida ao ponto de não conseguir transmitir informação. E a incompleta não, ela já permite alguma via ser, e a gente pode ter as 2 coisas, né? Incompleta motora, completa sensorial, incompleta sensorial, completa motora, porque são 2 áreas diferentes da medula. Então, sendo incompleta, a gente tem mais comunicação ali. Um prognóstico melhor. E um prognóstico melhor, com certeza. E a principal causa? Trauma? Olha, no Brasil, as principais causas são, número 1, acidente automobilístico, né? Principalmente acidentes de moto. Depois a gente tem mesclado ali entre armas de fogo, né? Então, questões realmente de violência. Arma de fogo, arma branca, mas arma branca um pouco abaixo, e esportes radicais. Entre os esportes, acaba também entrando o mergulho, né, de água rasa, que inclusive a gente tem um caso, né, dentro do catolicismo que é bem recente, que foi do Tiba Camargo, que foi exatamente essa a causa. Eu só estava pensando nele aqui agora. Exato, ele teve a lesão por mergulho de água rasa, então também é um tipo de evento que tem causado bastante lesões. E a gente vê diferença por regiões do nosso país, né? Então, regiões mais quentes costumam, ou com praias, ou com muitas cachoeiras, tendem a ter muito acidente por mergulho de água rasa. Regiões mais metrópoles, megalópolis, a gente já vê mais acidente automobilístico por muito uso de moto para acelerar, né, o deslocamento. E cidades mais violentas, a questão da arma de fogo. Agora, a relação da moto deve estar absurdamente maior de todos, né? E sabe que a gente não tem clareza nos estudos epidemiológicos, porque a lesão medular ela não tem um número específico dela, sabe? Ela entra em causas de deficiência. Então, a gente não tem esse apuro do número, mas eu também acredito que tenha aumentado muito, até pela quantidade de aplicativos que envolvem o uso da moto, né? Então, tem iFood, tem... enfim, não vou citar os nomes, mas tem vários aplicativos hoje que envolvem o uso da moto. E os esportes também, né? Snow, né? Não tem o Schumacher, né? Schumacher também não sei se né? foi a lesão medular ou um TCE, né? Que ele tem, até quer dizer, ninguém sabe, né? A realidade é essa. Meio Mas o snowboard tem mas tem aquela ginástica. Tem aquele ex-Big Brother também. Fernando, por acidente também. foi. Falando isso, eu até encontrei com ele, tem uns 2 dias no shopping ali. Caraca, é sinistro, né, cara? Mas aí aquela ginástica... A Laís. Laís, isso aí, né? Ela foi de uma tetraplegia, não foi? Foi tetraplegia, ela tava esquiando, né? Salto, né? Ela fazia aqueles saltos. Fazia. E é um tipo de esporte que costuma causar muita lesão em tetraplegia, inclusive. E no caso dela, não foi no esporte. Era esporte, mas não era na prática do salto, né?
esqueci o nome do esporte dela. Enfim, ela foi esquiando que ela teve Eu acho que a a lesão. história dela, ela era Ginasta. só que ela começou por essas provas de salto e ela teve essa lesão lá. Sim, todos esses pacientes com lesão medular, eles querem voltar a andar, né? Todos. 100%. Todos. E assim, qual que é a tua experiência em relação... É lógico que não dá para falar, porque cada caso é um caso, cada lesão é uma lesão. Mas qual que é a tua experiência, assim, em relação a esse prognóstico mesmo dos pacientes com essa lesão medular em relação à tetraplegia, paraplegia, né? Porque são graus, assim, realmente que eu acho que devem fazer toda a diferença, obviamente, né? Sim. Não, e assim, como você aborda, né? Porque não tenha dúvida, é a primeira pergunta, né? Se eu vou voltar a andar. Eu vou voltar a andar. Só vou, né? Só avó, mas não foi por uma isquemia, né? Mas Isquemia. também, minha avó, a Bisa também, né, Sim, Lida? 94 anos. Mas, 94 anos. Sim. Mas que assim, essa pergunta deve ter Até vou aproveitar a situação da Bisa e citar que essas causas todas que eu trouxe, elas são a maior parte, e inclusive em populações jovens. A gente tem uma outra camada que inclusive está aumentando, eu vejo, que são as causas de um público mais idoso, que é por herniação, né? Então, há uma extrusão da hérnia que acaba comprometendo, ou até mesmo dentro de um procedimento cirúrgico ocorre algum tipo de risco ali. E também a questão oncológica e os infartos medulares. Foi o que aconteceu com a Bisa. A Bisa tem 90 aí? 94. 94 inteira. Assim, mais lúcida que nós três juntos. Cara, do dia pra noite. Cadeira de roda. E isso também é uma lesão medular. E também tem porque foi uma por outra isquemia medular camada, dela. que é o pessoal que vai fazer algum tipo de procedimento cardiovascular, que eles fazem por vídeo, e aí também acaba comprometendo. Então, é um comprometimento mais leve, mas tem. E oncológico, né, que a gente vê. Inclusive, os oncológicos são os melhores prognósticos, normalmente. Tem algumas questões inflamatórias também, mielites, enfim, mas é uma camada menor. Com prognósticos bons também. Mas voltando em relação à questão do voltar a andar. É esperado qualquer paciente com lesão medular que a gente vá atender, seja lá na fase hospitalar, seja já na parte ambulatorial, essa pergunta ela vai aparecer ou de primeira ou na sequência. E assim, a gente tem 2 cenários que eu vejo que são frequentes. Ou esse paciente, primeiro, ele é abordado por uma equipe muito otimista, que fala, reza, entra em contato com Deus, se une com tua família e se estimula ao máximo que vai dar certo. Ou ele se depara em um profissional nada humanizado, que é completamente pessimista e já fala, olha, você se ajeita aí, vai ser na cama mesmo, toca a tua vida aí. E o grande problema entre os dois polos, eu não diria nem que é o fato de ser pessimista ou otimista, mas a forma com que é dado isso e com que base, né, com que respaldo. A gente tem, desde 2011, um estudo que foi publicado para se gerar os prognósticos de reabilitação da marcha. Então, a partir desse estudo, a gente tem ali alguns preditores, que são dados que os indivíduos apresentam na avaliação física, inclusive da escala que é padronizada internacionalmente, que a gente tem por padrão aplicar desde a admissão hospitalar. Então, não seria, mas porque está lá no hospital, como é que eu vou avaliar? Não, essa já é uma escala criada para esse momento, inclusive. A partir desses dados, a gente consegue gerar um cálculo e obter um dado mais preciso. E quando eu digo dado mais preciso, não é um dado fatídico, né? Então, a gente se embasa para poder dar um percentual numérico. Então, por exemplo, olha, fulano, a gente está aqui, seus dados a partir da tua avaliação, foi obtido tantos pontos que aqui, de acordo com o estudo, você tem 90% de chance de recuperar sua capacidade de caminhada dentro do próximo 1 ano, né? Que é um dado feito para a fase aguda. Ou não, ou então você tem 2%, 4%, 10%, vai variar conforme o dado da avaliação física. E tem um outro ponto também, que muitas das vezes esse paciente, ele recebe já um estado negativo de tipo, você nunca mais vai andar, em uma fase que a gente chama de choque medular,
que é a hora do apagão. Aquele momento que nenhuma informação passa, mas que não significa que a lesão medular comprometeu tudo. É só uma fase que o corpo está se restabelecendo. Então, é como se, sabe, desmaio? Então, apaga tudo, aí ele se restabelece e aí começa a voltar a informação. Então, como que eu vou obter um dado? Como que eu vou dar um prognóstico em uma fase onde o corpo não está respondendo a nada mesmo, né? Então, a gente vê muito isso. E o grande problema por trás disso são as pessoas que subestimam o próprio processo por uma primeira negativa dada errada. Então, eu já vivi muito isso, pacientes que chegam com altíssimo prognóstico, mas que lá no começo o paciente recebeu da equipe que atendeu no hospital a negativa de que nunca mais ia sair da cama. Então, eles já vêm naquele processo de luto, mas já de aceitação, e aí eles são pouco motivados, pouco assim participativos. E aí, até você gerar esse convencimento nele de que ele realmente vai conseguir melhorar, leva um tempo. Que seria muito mais fácil se ele chegasse, a gente calculasse, visse que ele tem perspectiva e ele super ia se engajar. Então, esse contraste de duas informações, ele toma um tempo, sabe? Então, esse estudo que você faz é bem fidedigno, então, de porcentagem de sucesso de voltar a esse paciente andar, enfim. Eu queria saber, assim, como é que é a sua abordagem? Eu acho que, assim, você, como católica, eu acho que, assim, eu queria ver o seu envolvimento disso. Como é que você fala com esses pacientes? Sim, é muito desafiador. Nossa. E inclusive, assim, uma coisa que eu falo muito é assim, a fé é sobre o impossível, aquilo que nenhum homem viu. O estudo é o que a gente vê. Então, entre uma coisa e outra, existe um grande distanciamento, né? Então, o que eu vou retratar, o que eu vou usar de embasamento é o que o homem já viu, né? Agora, o que o homem não vê, não cabe a mim, cabe a Deus. Então, enquanto profissional, eu fiz um juramento, que é usar a ciência em nome da minha profissão. E eu preciso transferir isso. Então, como é a minha abordagem? Eu comunico usando a referência que eu uso. Então, olha, seu fulano, o senhor tem aqui, a partir da avaliação física, do cálculo, o senhor obteve 90% de chance. Vou pelo caso mais negativo, né, que é onde a fé ela precisa ser mais ativada. A gente vai ali para 2%, a gente teve um resultado de 2% de chance de voltar a andar. Mas isso aqui é o resultado de um estudo que tem 95% estimado em estatística, ou seja, há uns 5% que não está aqui dentro. É um estudo que viu uma quantia X de pessoas. O caso do senhor pode ser igual, mas também pode ser diferente. Mas também tem um certo detalhe que me impacta muito, que me intriga em relação a essa comunicação, que é o quanto, às vezes, eles rompem com a fé, porque eles rezam e não obtêm outro resultado, ou o contrário, eles rompem com a vida porque eles estão esperando pela hora que Deus vai responder a oração deles. Então, é muito desafiador e eu costumo ter uma abordagem muito firme de dizer, esse é o teu percentual hoje. Se amanhã Deus te der a oportunidade de realmente voltar aos movimentos, a gente vai trabalhar conforme o movimento do amanhã. Mas com o movimento do hoje, a gente vai viver hoje. Porque, inclusive, uma frase que eu uso muito é a seguinte, eu digo, que dia foi teu acidente? Foi no dia 6 de março? Ok, 6 de março você tinha 2 cenários. Deus te deu a vida. E a vida se vive vivendo. Hoje, com qual condição você pode fazer essa escolha que Deus te deu de viver valer a pena? É com a cadeira de rodas? Vamos fazer tudo que dá para a gente fazer usando a cadeira de rodas. Amanhã pertence a Deus. Então, hoje a gente vai trabalhar com a condição de hoje. Então, é muito desafiador mesclar as duas coisas. E misturá-las demais também é um pouco problemático. Eu, enquanto profissional, eu envolvo muito pouco o contexto religioso junto ao prognóstico. Agora, em relação ao suporte emocional, eu envolvo muito, muito. Que aí eu acho que é uma outra camada. Então, eu dou uma batida com o prognóstico e eu acolho, eu sou empática, eu gero subsídio de fé para a pessoa de diminuir a dor dela. Não no sentido de fica ali parada, rezando, que a qualquer hora sua perna volta a mexer. Acho que é muito delicado ir por essa via. Não, total. E você
tem uma relação muito maior do que o neurologista, do que o médico em si. Você tá ali em contato com o paciente, tocando nele. Diariamente. Então, o teu papel também é um papel muito de psicólogo. Não, total. Como que o aspecto emocional... Era onde que eu... Né? Emocional desse paciente impacta também no tratamento. Eu acho que assim... dele. Imagina, é um paciente que facilmente desenvolve um distúrbio neuropsíquico. Ansiedade, depressão, né? Falta de vontade de viver. Total. Existe todas as fases do luto, né? De negação, enfim, de revolta. E a gente tem uma perspectiva científica que fala que a cada 10 indivíduos com lesão medular, um vai desenvolver a depressão como um processo realmente clínico, né? Não estado depressivo, mas a depressão. Mas eu contraria um pouco, na minha opinião, assim, esse é um dado que a gente tem, não dá para contestar, mas não é a realidade que a gente vê. Com certeza não deve ser. Mesmo aqueles que estão voltando, tá, a ter movimento, que a gente acredita que essa é a pessoa que vive um glamour, não é. É desafiador também, porque não é sobre o outro, é sobre o que eu tinha antes. Então, é eu comigo mesma, e esse é o problema, né? Eu até acho isso muito engraçado, porque eu vejo todos os tipos de lesão e de consequências, e aí eu pego um rapaz, por exemplo, que só não está conseguindo mexer o dedinho do pé, e ele está super frustrado por aquilo. E eu pego uma pessoa que não está mexendo nada e que também está frustrada. E eu tenho que ser empática com as duas situações, porque elas não estão olhando uma para a outra, elas estão olhando para o eu de ontem. Perfeito, exatamente. Então, eu não posso jamais minimizar a dor e a frustração desse por conta do outro, sabe? Então, tem que ser muito zeloso e cuidadoso nesse cenário. A recomendação do acompanhamento psicológico deve existir sempre. Inclusive, nós temos alguns centros de reabilitação que são ofertados pelo SUS, que já oferece a equipe toda, né, incluindo o profissional da psicologia, mas não é a grande realidade da maioria. Infelizmente, quando eles precisam escolher alguém para investir, é o fisioterapeuta. Então, a gente traz, sim, de alguma forma, essa carga. Esses pacientes que são mais impactados pela questão emocional, eles acabam faltando mais, eles ficam naquele movimento assim de, nossa, mas eu fiz esse movimento aqui e não deu em nada. Então, o profissional, o fisioterapeuta, como é o meu caso, a gente precisa ter um arsenal de estratégias também que motivem. Então, é que assim, a gente vai se desenvolvendo, né? Inclusive em questão comportamental. Eu chego lá para atender a pessoa e eu olho para a cara dela, eu já sei, eu vou lá sempre, eu sei. Então eu olho, eu penso, hoje é aquele dia que a gente vai ter que fazer um bate-a-sobra, né? Então, nossa, olha aqui. Então eu coloco situações menos desafiadoras para trazer um pouco mais de ânimo, de conquista, de compensação mesmo, né? Em questão neurológica, da pessoa ter a sensação de compensação, de tipo, eu fiz o movimento e eu obtive alguma evolução. Agora, tem dias que não, a pessoa já está mais alto astral, ela está super motivada e a gente desafia um pouco mais e ela rende. Se eu desafiar no dia que ela está baixo astral, é ladeira abaixo. Então, a gente também tem que ter esse jogo de cintura e esse feeling. E você também, né? Porque acaba sendo uma especialidade que você escolheu ali dentro da sua área que é um pouco frustrante. Né? Eu associo até o médico paliativista, por exemplo. Você está ali, mas você sabe que aquele paciente é terminal. O quanto aquilo ali também traz de negatividade para você, ou até mesmo de sentimentos ruins, ou até mesmo de alguns distúrbios neuropsíquicos, de ansiedade, de tristeza, que você traz para você se você não tiver muito trabalhado em relação a isso, se você não tiver uma fé muito elevada, se você não tiver certeza que você está fazendo aquilo ali como uma vocação profissional tua mesmo, como um chamado. Porque isso literalmente pode virar uma frustração, né? Você fala, caramba, o paciente não anda, o paciente... E não por causa do seu trabalho, é porque a patologia em si é igual câncer terminal. Né? Eu tenho uma amiga muito próxima que ela largou a medicina paliativa porque ela falava, caramba, eu lidava com a morte o dia inteiro, sabe? Eu confortava, eu estava ali para confortar, para dar atenção, mas caramba, é frustrante, você simplesmente, você não tem mais o que fazer, é literalmente dar o conforto, porque a morte ali é certa em relação àquela patologia, né? Aquele câncer terminal, né? Então, você também tem que estar espiritualmente, psicologicamente
né, muito ajustada de entender realmente o teu papel ali, né? Porque é uma especialidade que muitas vezes você não vai ter sucesso no teu tratamento, não no teu tratamento psicológico, no teu tratamento como pessoa, né? Mas no teu tratamento ali, caramba, ele não vai voltar a Não, e tem andar. que ter uma linha muito tênue ali, porque eu acho que esse paciente que tem uma lesão grave, ele mexer um dedo já é algo uau, e eu acho que é ali que você entra, né? Então, mas é uau, assim, num paciente, por exemplo? É Porque, uau. por que que É a gente uau. fala? Porque o fisioterapeuta, ele é o profissional que fica muito de frente, né? O médico, ele vai lá, diagnostica, dá o tratamento, mas é você que tá lá todo dia, dia sim, dia não, semanalmente, todos os dias. Então, vocês têm um Virou impacto membro gigante. da família, né? Isso, vira. Vocês têm um Fernando. impacto gigante na vida desses pacientes, né? Sim. E, assim, é um impacto muito grande, assim, sei lá, um paciente que tá lá tetraplégico e mexe um dedinho. Sim. Voltando Ou leva para aquele bar, caraca, é só um dedinho. Não, sabe? Ainda falta não. tudo aqui tanto, sabe? Não. Qual que é realmente o impacto disso? Olha, é até engraçado, né? Porque todos esses relatos que você está trazendo sobre a questão de lidar com a perspectiva negativa o tempo todo, eu acho que é justamente por essa outra via, que é entender a magnitude daquilo que a gente tem todo dia. Quando eu levanto, eu fico, dia chuvoso, poxa vida, eu tenho que ir pra academia. Eu penso, obrigada, Senhor, que eu mexo meus dedos. Obrigada, Senhor, que eu mexo meu joelho. Obrigada, Senhor, que eu mexo a minha mão. Então, assim, eu acho que entra por essa perspectiva, sabe? E, com certeza, existem vários colegas meus que vão pela outra margem ali, né? Mas o paciente em si é até engraçado, porque alguns momentos ele nem tá mexendo, mas ele vê um movimento acontecer. Então, existe essa superestima por trás de um movimento. Então, é sim um efeito uau total, mesmo quando ainda falta muita coisa. Um tipo de abordagem que eu passei a usar no meu tratamento é um quadro de metas. Então, a gente estabelece juntos quais são as próximas metas alcançáveis. Então, aqui, nesse cenário, o que a gente pode alcançar? Que tem que ser realista também, para que esse efeito uau exista, porque senão a gente fica só atrás dele e ele não chega e fica frustrante. Então, a gente vai estabelecendo algumas coisas e, claro, que eu vou abordar pela via que eu vejo que é realista e o paciente com a via dele, que é realmente a expectativa que ele tem sobre a reabilitação dele. E tem um pouco de diferença em relação ao contexto oncológico, né, como os casos paliativistas, que eu passei, inclusive, a capacitar outros profissionais para assistir esse tipo de paciente por essa via, é que nós temos duas perspectivas. Nós temos o indivíduo que ele não volta a caminhar e o indivíduo que volta a caminhar. Mas eu não gosto de enxergar assim. Eu gosto de enxergar o indivíduo que precisa aprender a usar a cadeira e o indivíduo que volta a caminhar. Então, nós temos dois avanços, por linhas diferentes. É claro que as lesões em tetraplegia alta é o cenário mais paliativo, a gente não tem como negar. São pessoas extremamente dependentes, inclusive algumas dependem até da respiração, no contexto de respiração, de um ventilador mecânico. Mas uma lesão que já permite um pouco mais de independência, a partir ali de C6, dependendo se é completa ou incompleta, recursos cirúrgicos, tecnológicos, mas se a gente levar em consideração perspectiva mesmo, de expectativa funcional, o indivíduo, a partir de uma lesão C6, ele já tem mais condição de lidar com as circunstâncias da vida, com uma tecnologia assistiva aqui, uma tecnologia ali, uma instrução, uma cirurgia, mas ele consegue se guiar. Então, essa pessoa, a gente vai ensinar ela a viver de novo, por um cenário que ela nunca viveu antes, com adaptações, com recursos, utilizando alguns instrumentos. Agora, a pessoa que vai voltar a andar, muitas das vezes ela se frustra mais ainda, porque ela não quer só voltar a andar, ela quer ser como ela era antes, porque ficou muito próximo, entende? Ela se vê muito perto de quem ela era antes, mas parece que ainda falta. Então, às vezes, eu vejo que a frustração delas é mais manifestada, e eu não digo que existe mais que da outra, porque eu acho que da outra pessoa também existe, mas ela manifesta muito mais do que quem não tem tanta perspectiva. Então, a gente vai trazer recuperação para as duas pessoas. Agora, existe um mito que é importantíssimo a gente falar aqui a respeito, que é acreditar que o paciente neurológico ele precisa ficar na fisioterapia o resto da vida. E eu não concordo com isso. Eu acho que existem alguns cenários que sim.
Como, por exemplo, um caso de uma tetraplegia alta, que é dependente, que vai precisar de uma terapia respiratória, enfim. Mas à medida com que a pessoa tem o mínimo de capacidade de viver independente, mesmo que com recurso, nós temos que entregar essa pessoa de volta para o mundo. Então, é um período temporário de reabilitação, onde eu vou capacitar a pessoa para sair da cama sozinha ou com algum recurso, para tocar a própria cadeira, para poder se alimentar, para poder tomar banho, ou até para poder liderar a equipe que vai fazer parte desse tipo de manejo. Ou então eu vou trabalhar com a pessoa recuperando ela para fazer ali caminhando. Eu concluí essas duas expectativas, seja uma ou outra, vai para a vida. Eu digo que se eu tô correndo e eu torço meu pé, mesmo que eu reabilite meu tornozelo, eu não vou passar o resto da vida na fisioterapia ortopédica. Por que a pessoa que já está trabalhando ali, já está fazendo tudo com a cadeira de rodas, ela precisa passar o resto da vida na fisioterapia? Quando eu reabilito meu tornozelo, eu vou para academia. E aí eu vou com uma prescrição. Olha, você tem que manter ali forte essa musculatura, essa aqui, esse movimento, se manter estável. É assim que a gente deve fazer. Então, a pessoa ela precisa voltar para a vida. E eu acho que esse é o grande ponto. Porque estar envolvida com a fisioterapia faz com que ela acredite que ela não melhorou. E isso impacta emocionalmente. Então, eu preciso fazer o quê? Que ela volte à perspectiva anterior. Como ela fazia antes? Ela tinha hábito de fazer exercício fora de casa, numa academia? Vamos juntos, então, antes da alta, e eu vou observar o que precisa essa academia, melhorar a acessibilidade, melhorar recurso, instruir um profissional que vai te cuidar. Vamos para a vida. E aí eu tô te entregando. Inclusive, quebrar esse vínculo é muito difícil, porque há um apego, como a gente vinha comentando antes, ele existe, a gente se torna um membro da família, mas isso não se rompe. O que rompe é a fisioterapia. Vai se distanciar, óbvio, mas a gente vai fazendo isso aos poucos, né? Vai saindo e vai transferindo. Ah, não, eu não quero voltar para academia, eu nunca gostei de academia. Tá, tudo bem, mas exercício físico não dá, é como um remédio. O remedinho que você toma lá todo dia para bexiga neurogênica, o exercício também tem que existir. Vamos comprar instrumento e fazer em casa. Ok, mas o poder de decisão é do outro, não é meu. E a gente faz muito isso, de tomar domínio, né, do contexto de saúde alheio, porque eu sou um profissional da saúde, eu vou mandar agora o que eles vão fazer. Não, a gente sabe o que é importante, mas a decisão é do outro. Eu não posso deixar ele preso a mim para garantir que ele vai fazer exercício. Isso não deve existir. O grande lance é ele se readaptar ao novo modelo de vida dele. Exato. Mas vamos compartilhar um caso bom. Que foi esse que você falou desse paciente, logo que no você início. se emocionou pra caramba. Conta um pouquinho sobre esse caso. Esse é um caso, acho que foi um dos casos mais curiosos que eu atendi na minha vida. Inclusive, por ser o primeiro, ele se tornou ainda mais especial, Impactante. né? Esse paciente, ele chegou para nós, ele era muito alto. E a esposa, ela tinha praticamente metade da altura dele. E no hospital, a equipe médica havia informado ele que ele não tinha perspectiva de recuperação. Então, ele chegou para nós com muita clareza de que ele queria se tornar mais independente para minimizar impacto na saúde da esposa. E ele tinha uma lesão baixa, se eu não me engano era T4. Foi por que a lesão dele? Foi por acidente Não, mentira. Ele estava numa padaria, foi ao banheiro, quando ele saiu estava tendo um assalto, ele não sabia, e ele achou que era alguma brincadeira, enfim, atiraram nele. Então, esse tiro pegou a medula. E aí, o que aconteceu? Ele veio só com essa perspectiva. Só que como ele era uma pessoa muito positiva, entusiasta, um cara muito animado, ele, de bate-pronto, quando ele recebeu essa mensagem médica, ele começou a olhar só para o cenário positivo que ele teria. Então, ele pensou, que maravilha, vou trocar de carro com desconto. Eu vou parar na Caramba. porta do mercado. Eu vou conseguir agora ter um valor frequente no mês, porque ele era prestador de serviço, recebia por serviço. Ele, bacana, agora eu vou ter uma renda fixa. Ainda, além disso, ele foi assegurado pela padaria onde ele estava, que ele recebia também uma parte de lá, mais incrível ainda. Eu queria fazer um curso de DJ, bora fazer, que agora eu tenho tempo. Eu queria fazer esporte, agora eu posso me cuidar. Então, ele pegou, ele fez assim, ele internalizou todas as coisas positivas. E a gente, vendo ali que ele tinha uma perspectiva diferente dos demais casos, eu ainda muito inexperiente, chegou um dia em ousadia,
Falei, bora lá, vamos tentar uma coisa diferente aqui hoje, que eu estava intrigada com alguns movimentos. Bora ficar em pé. E eu coloquei ele em pé, com um andador. Eu achei que ia ser super difícil, foi super fácil. Pera, bora dar um passo. Ele deu um passo, bora dar outro, ele deu outro. E eu, ué, o que tá acontecendo? Levanta-te e anda. Foi basicamente isso. E eu falei, não, tudo bem, senta aqui pra você não cansar. Já fazia muito tempo que ele não fazia isso. Eu falei, no final a gente vai até a recepção encontrar tua esposa de andador, caminhando. E assim foi aquele dia. Tem uma arrepiada aqui. Ele, durão, assim, eu chorando, ela chorando. E, tipo, todo mundo emocionado. E ok, a gente continuou esse treinamento. Dali em diante eu já segui por essa via, o treinamento dele, a recuperação dele. E a gente foi. E ele trouxe o relato de que em casa ele não conseguia fazer muita atividade em pé, porque ele caía. Falei, então, a gente vai achar esse ponto de fadiga. Como ele tinha mais aspectos da sensibilidade comprometido, a gente tinha uma dúvida se por acaso ele não estava sentindo a hora que o músculo fadigava e caía abruptamente. Então, a gente vai fazer teste de fadiga aqui. E a gente começou, vamos dar o máximo, vamos pilhar ele e gastar tudo que a gente pode para achar essa fadiga. E a gente não achava. E vamos de esteira, e vamos fazer caminhada externa, elíptico, e sobe escada sem corrimão, e tudo que tinha de direito, e pega objeto, e agacha, e sobe, e ele fazendo. Claro que não foi do dia para a noite, né? Houve um processo longo ali de quase sei lá, 6 meses, 8, para chegar a essas atividades. E a gente nunca achava um momento em que ele fadigava. Aí, ok, ele ficou super bem. Nós demos alta, porque tinha outros pacientes na fila com mais comprometimento. E um dia eu tô na rua, dirigindo, daqui a pouco eu olho, era uma ladeira, assim. E eu olho uma pessoa subindo aquela ladeira de cadeira de rodas e eu descendo de carro. E eu, gente, que pessoa doida nesse trânsito, né? O carro, imagina, perde o freio. Eu olho, é o meu paciente, aquele, de cadeira de rodas. Fiquei impactada, eu falei, como assim? Eu entreguei ele andando, ele tá no meio de uma rua andando de cadeira de rodas. Fiquei pilhada com aquilo. A gente ia ter um evento científico, precisava de relatos, nós chamamos ele. E ele falou assim pra mim, eu não quero voltar a andar, porque eu paro na frente do mercado, na vaga especial, eu tiro o carro do ano com desconto, e tarará, 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 e ele começou a falar, e até então eu tava achando tudo meio assim, questionável, sabe? Tipo, sério isso? Até que ele chegou num ponto ápice, que era o motivo mais importante para ele. Ele falou assim, Fran, hoje eu sou para-atleta, e eu nunca fui tão feliz sendo para-atleta na minha vida como eu sou hoje, exercendo esse papel. E por um tempo eu caminhava mais, assim. Só que eu chegava no treino que ele fazia basquetebol, né, sentado. Ele falava, eu chego no treino, todos os meus colegas dão um gás na quadra e eu fico para trás. Por quê? Eles vivem na cadeira. Exato. E eu só praticamente estava subindo na cadeira para jogar. Só que se eu fosse capaz de correr, jogar basquetebol em pé, beleza, mas eu também não vou conseguir, porque realmente existia um contexto, né, que impedia ele. E ele falou assim, eu prefiro usar a cadeira de rodas o tempo todo, eu uso a posição em pé para tomar banho, para me deslocar em casa, entre um cômodo e outro, que é mais trabalhoso usar a cadeira, mas na vida é tudo na cadeira. E assim, quando eu decidi fazer isso, eu consegui acompanhar meus colegas do meu time e hoje eu sou um dos melhores jogadores do meu time. Eu ia ali, ele tirou todas as armaduras que eu ia já rebater, né? Eu já não é mais sobre mim, a decisão é sobre a vida dele. Então esse foi um caso promissor, mas deu um reviravolta, um 360 Sim. que eu jamais imaginaria. E ele se adaptou a uma nova vida, imagina. Um atleta. Exato. Olha como é que é, né? Exatamente. Mas um outro caso, assim, que me chamou muito a atenção, que foi muito especial, foi um caso de uma menina bem jovem, que era uma lutadora de jiu-jitsu. Inclusive, é o caso que normalmente traz muitas pessoas ao meu perfil do Instagram. Tem um vídeo dela lá. Que ela foi lutar, ela estava sendo já, né, citada como uma possibilidade de ser uma atleta federada. E ela não tinha feito ainda a idade necessária, enfim,
foi para uma luta só com o responsável do estado para outra cidade, sem a família, sem ninguém. Chegou lá, ela recebeu um golpe proibido, que é o famoso batistaca no jiu-jitsu, né? Bateu, esmagou a vértebra C5 dela e ela saiu dali sem mover nada, braços, pernas, nada. Ela chegou no hospital de kimono ainda, suada, e 2 pessoas abordaram ela para dizer: tá preparada para ser para-atleta? Já no hospital, assim. Na entrada, Nossa. no pronto-socorro ali. Ela sem familiar nenhum, ela tinha acabado de fazer 18 anos, uma garota. Não tem caridade nenhuma. Não, humanização zero, né? E, enfim, ali ela decidiu, ela colocou na cabeça dela de que essa não ia ser a realidade dela. E ela falou assim: Fran, eu fiquei o tempo todo naquele hospital tentando me conectar com o meu dedinho. E eu falava: Deus, se eu me conectar com o meu dedinho e ele mexer, eu vou voltar a andar. E ela ficou com isso na cabeça dela, sabe? E, ok, passou alguns dias dentro do hospital. Quando ela recebeu alta, chegou o caso dela para mim, a gente começou a fazer esse processo de reabilitação. Logo no primeiro dia eu já fiz a avaliação dela, vi que ela tinha os preditores de recuperação, ela já estava começando a ter alguns movimentos. E em um período ali de 6 meses, ela já estava lutando, dando aula de jiu-jitsu, correndo, vida normal. Inclusive, quando ela completou 1 ano de lesão, ela foi e voltou a competir, que esse era o objetivo dela. Então, ela tem a vida hoje assim, tem alguns detalhezinhos que você nota, questão de espasticidade da mão, do pé, mas vida plena e normal. Corre, brinca, sai com os amigos, faz trilha, tudo. Então, esse foi um caso também que chamou muita atenção, porque ainda existem muitos profissionais que acreditam que a lesão medular só tem um caminho, que é a paraplegia, a tetraplegia e não tem retorno. E eu gosto muito de bater contrário a essa tecla, né? Porque não que seja para todos, mas existem sim possibilidades, né? E para quem tem, precisa ser tratado com seriedade. O que a gente vê hoje, a nossa realidade no Brasil, é que os profissionais superestimam algumas recuperações. Então, sabe como a gente falou do efeito uau, né? Sim. Então, o profissional, ele vê o paciente em pé, uau! E aí o profissional se impressiona e ele toca a ficha. E a gente tem que ter muita responsabilidade sobre isso. Porque tem tempo para tudo, né? Então, é a mesma coisa assim... Ah, a mãe teve o filho, uau, que a criança nasceu, agora vamos sair correndo com a criança no colo? Calma lá, tem um útero se restabelecendo, né? Então, nós, enquanto profissionais, a gente não pode entrar nessa questão superestimada da expectativa. E o paciente começou a recuperar, eu tenho que ser muito detalhista, muito, porque a probabilidade dele desenvolver a caminhada de maneira inadequada, usando compensações, ou seja, usar músculos que já estão mais fortes, com mais controle, no lugar de outro que deveria estar sendo usado, e isso se tornar um padrão, é enorme. Então, se eu não cuidar com esse detalhe, eu vou, a longo prazo, permitir que esse paciente tenha problemas de coluna, problemas ortopédicos, principalmente em quadril, joelho, e coisas que são preveníveis. Então, a gente tem que ter muito cuidado para... começou a andar de andador, então vamos tocar ficha, agora vamos andar só de andador. Calma, esse paciente está pronto realmente para fazer uma marcha correta, para caminhar usando os músculos corretos. Se ele não tem como usar a musculatura que é necessária, ok, a gente vai permitir uma compensação para sobrepor aquela deficiência. Mas na maior parte das vezes não é uma questão de deficiência, é pela incapacidade do profissional de saber o time correto de evoluir e de analisar o movimento corretamente. E é isso que vem chamando muita atenção no meu trabalho, que inclusive assim eu falo, por quê? Né? Deveria ser algo normal. Porque é a questão de ser criteriosa, a gente tem que saber olhar um movimento e ver onde está certo, onde está errado, qual é a perspectiva de melhora, onde melhorar. Então, assim, tem que ser detalhista, não dá para não ser. Eu ia pedir para você explicar um pouco para o nosso público que é leigo, os níveis de lesão e plegia ali, né? Porque você falou C6, T, para as pessoas entenderem, né? Tá. O que uma lesão C5 é uma tetraplegia? Explicar direitinho para eles. As lesões a nível cervical, a gente vai dizer C pela terminologia do C de cervical. Então, é C1, C2, C3, C4, enfim. E essas lesões cervicais, elas são consideradas como uma tetraplegia.
As lesões Aí explica torácicas... o que é tetraplegia pro pessoal Ah, tá. também. Tetraplegia é o nome que a gente vai dar. Inclusive, tem 2 conceitos aqui, né? Mas no conceito técnico-funcional, a tetraplegia é quando há uma perda de movimentos dos braços e das pernas. Antigamente se usava quadriplegia, mas hoje isso caiu por terra. Mas quando a gente fala de lesão medular, não necessariamente há a perda do movimento. A lesão medular também utiliza essa terminologia para fazer classificação que a gente chama classificação topográfica. Traduzindo, é classificar pelo local do evento, da lesão. Então, mesmo que a pessoa melhore os movimentos, não configurando no diagnóstico funcional tetraplegia, porque plegia é perda, ausência total de movimento, né? Mesmo que ela volte, em uma classificação de altura de lesão, a gente ainda vai usar a mesma terminologia. É um pouco confuso, mas é assim que a gente utiliza dentro dessa condição de saúde. E as lesões abaixo dos níveis cervicais, que entra então T, que são das regiões torácicas, das vértebras torácicas, L, lombares e S, sacrais, todas elas vão caracterizar como uma paraplegia, né, que é só os membros inferiores. Tem algumas condições de síndromes específicas, dependendo da região que acomete, que pode trazer o quadro de hemiplegia. Por mais que seja mais frequente no AVC, ainda tem alguns quadros, que é um lado do corpo sem movimento, né? Que acaba acometendo mais um lado do que outro. Mas não é tão frequente, é bem mais raro. E já há muito tempo tenho falado sobre células-tronco. E como é que tá os estudos sobre isso? Tá. No Brasil não é aprovado. Não, inclusive existem profissionais fazendo, isso não é permitido, há permissão apenas para pesquisa, então tem profissionais que fazem de forma inapropriada, pegam autorização para pesquisa e comercializam, e a gente sabe que no Brasil é proibido qualquer tipo... vender um sonho, né? Isso, é proibido qualquer tipo de vínculo financeiro em pesquisa. Mas, infelizmente, existe isso hoje. Do que a gente tem de resultados de estudos, até o momento, a gente não tem nenhum respaldo científico que ateste eficácia. A gente costuma fazer a brincadeira que é assim... você está com desidratação, então eu vou te dar uma cápsula que você tem que tomar 8 vezes ao dia, mas para que ela desça, você precisa dissolver com 3 copos d'água. Então, basicamente, a gente vai questionar, é a cápsula ou são todos os copos d'água que você está tomando para dissolver a cápsula? E a célula-tronco é basicamente isso. Para que ela possa se converter, né, se transformar em uma célula neurológica, ela precisa de estímulo. E aí a gente entra em vários vieses, né? Será que é a pessoa que investiu naquele tratamento, ou ela está muito animada com o tratamento, que ela está dando tudo de si e antes não estava e por isso ela recuperou? Ou será que é porque agora ela está fazendo esse tratamento mais intensivo que antes ela não fazia, em questão de volume mesmo, de horas, e por isso ela teve uma melhora, ou é a célula-tronco? A gente já tem visto assim, estudos, inclusive, mesclando, né, a célula-tronco com outro tipo de recurso, como tem se falado muito agora também da questão tecnológica, que são implantes epidurais, enfim, e aí eles estão mesclando. Faz aplicação de célula-tronco, depois faz implante, ou vice-versa, ou os dois juntos, para tentar gerar algum tipo de resposta. Mas é aquilo, como que eu associo mais uma coisa com outra, nenhum sem ter clareza, e eu quero obter um resultado. Então, no contexto científico, isso é muito sombrio ainda. Já os implantes epidurais, a gente tem visto resultados bem mais promissores, né? Se eu tivesse que fazer uma aposta aqui hoje de qual dos dois ao longo prazo a gente vai obter mais resultados, certamente eu apostaria nos implantes. Acho que a tecnologia ela tem avançado muito nessa direção, principalmente lesões torácicas, que a gente tem visto mais estudos acontecendo com resultados legais. Tem que ser um pouco cauteloso, porque assim como tem gente fazendo coisa ilegal na célula-tronco também, tem acontecido isso nesses implantes. Existe implante para dor, existe implante para movimento. Tem gente vendendo uma coisa para outra e outra para essa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa comercialização de expectativas.
Então, até então, não tem nada ainda milagroso, né, sobre essa questão. Não, a gente vê no implante epidural já algumas recuperações legais, que inclusive surpreenderam os cientistas que fizeram a proposta inicial, mas o ponto é, a gente quando tem clareza de para quem, por quê, quando sim, quando não, o que pode gerar de dano, é o momento de realmente se tomar uma gama maior de oferta. A gente não tem todos esses dados concluídos ainda. Eu vi o pessoal falando muito, né, estudos sobre essa questão do contato com a natureza do pessoal que vem recuperando essa parte motora. Existe estudo mesmo que tem uma relação melhor ou não? Contato, você diz assim, atividade física na natureza. Não tem um resultado específico para recuperação, por exemplo, da marcha ou de algum outro tipo de consequência da lesão. O que a gente vê é melhora do contexto de qualidade de vida. Psicológico também. Isso, de bem-estar, isso sim. Caramba. Eu queria que você deixasse uma mensagem, assim, eu acho que sim, para um familiar que tem alguém passando por esse problema e quem passa por esse problema. Acho que são a própria pessoa, né? Mas acho que o familiar também. Eu acho que são duas pessoas que você lidar ali, né? É igual o pediatra, né? Dá com a criança que está doente com a mãe, né? Isso. É muito difícil falar com um sem falar com o outro, porque normalmente é o familiar que traz essa pessoa para nós, ele quem sofre essa dor, porque a pessoa passa muito tempo, às vezes, até em coma, então é esse familiar que assiste, né? Mas o recado principal tem que tomar muito cuidado com a expectativa que vai tomar, cuidar muito com o profissional que vai te assistir, ele é determinante em como vai ser esse enfrentamento dessa consequência que ocasionou. A vida ela tem que continuar. Deus não deixa de ser Deus diante das dificuldades que a gente enfrenta. Tá aí o Tiba Camargo para mostrar isso. Ele tem enfrentado um cenário bem delicado e continua em fé, né? Deus, ele continua sendo Deus mesmo quando a gente não tem a nossa expectativa suprida, né? E assim, existem vários desafios, mas existe informação para lidar com eles, tá? A informação, o conhecimento vai permitir uma melhora da qualidade de vida e uma melhora do teu cenário. E quando eu digo conhecimento, não é só sobre movimento, é sobre tudo. Entender sobre a bexiga, entender sobre alimentação, entender sobre o intestino, entender sobre os aspectos da pressão sanguínea. Tem que conhecer mais do que a lesão medular impacta, para que aí sim você tenha um poder de decisão, para não cair nas comercializações de esperança que acontecem muito e ter que ser muito cauteloso nas decisões que vão ser tomadas. Acho que esse é o principal recado. Ai, maravilha. Que maravilha. Muito bem, Fran. E para quem quer conversar mais com você, entender mais o seu trabalho, passa seu Instagram pra gente. Claro, o meu Instagram é @franromanini. Lá eu tenho tanto as publicações de conteúdo, mas no link da bio também tem algumas ofertas que eu faço no sentido de formação, tanto para o paciente que não está entendendo nada, está perdido, não sabe o que fazer, quem acreditar, entender o que está acontecendo. E existe a plataforma que é num linguajar específico para o familiar e para o paciente. E tem também produtos para os profissionais, né? Legal. Inclusive, a ideia de capacitar o profissional é para aumentar essa capacitação a nível Brasil, para que esses alunos possam atender esses pacientes que chegam para mim. Então, se você está aqui assistindo, porque eles trazem muito isso. Ai, na minha cidade não tem alguém como você e não sei o que lá. E eu sei que isso acaba sendo muitas das vezes verdade, porque a faculdade não explica muito sobre a lesão medular. Essa foi a minha realidade no começo, né? Então, eu passei a vincular esses dois mundos. Então, eu capacito o profissional e eu atendo e assisto esse paciente e a gente soma forças. E aí, a gente se une para que essa pessoa tenha uma melhora da vida dela. Então, tá aí numa cidade, não tá satisfeito com quem tá te atendendo? Tem dois caminhos. Traz teu profissional para fazer uma capacitação ou a gente manda um profissional que já está próximo de você para poder te atender. Maravilha. E você abre caixinha, responde caixinha, Sim. o pessoal Consulta fica com também dúvida. ali. Sim, eu realizo teleconsultas. Que maravilha. Que é justamente para fazer esse direcionamento científico para as pessoas, né? Dizer para elas, olha, isso aqui vale a pena, isso aqui não vale. E em alguns casos, quando é possível, tenha também o acompanhamento remoto.
E para marcar consulta no link da bio do Instagram? Tem. No link tem lá o Agende Sua Consulta, cai direto no WhatsApp. O WhatsApp quem atende é a Natasha, que é a minha secretária. Ela é extremamente carinhosa, humanizada e vai auxiliar todos. Ah, maravilha, Fran. Muito obrigada. Foi Obrigado pela muito sua bom. vocação. Exatamente. Isso foi um chamado mesmo de Deus. Exatamente. Muito sorte Olha a dos pacientes que diferença. caem na sua mão. Olha a diferença na vida desses pacientes que você pode fazer, Dos né? familiares, né? Sim. Forme muitos como você. Ah, É obrigada, verdade. obrigada. Muito obrigada. Foi muito bom, viu? Muito Eu que bom agradeço a oportunidade. Como eu já disse, essa é a minha missão na minha vida de fato, né? Não cheguei aqui à toa, foi o meu chamado. E ter uma oportunidade, um espaço onde eu possa explicar tantos detalhes que não são vistos, estão à margem da nossa comunidade de saúde, dos profissionais, do mercado de saúde em si, é uma grande honra para a gente ir desmistificando um pouco esse contexto e ampliando a informação qualificada, né? Não, com Sim, sim. certeza. Então E já foi começa a muito encaminhar Exatamente. esse podcast, que tem muita Primeiro gente aqui, ó, que precisa disso aí, galera. Isso. Se inscreva no canal. Se inscrevam, compartilhem, dão um like aqui embaixo. Deixe seu comentário. que nós- Exato. Gente, olha só, se inscrever no canal é extremamente importante. Se assistiu até agora, clica aqui no botãozinho de inscrever. Porque isso pra gente é super importante. É super importante para esses episódios, para você recebê-los, né? E olha só, essa informação chegar a mais gente também depende da sua inscrição. Então, compartilhe também esse episódio em grupo de WhatsApp, em grupo da família, em grupo do colégio, porque às vezes tem alguém que precisa Não, e entender que aqui tem uma Fran. Exatamente. Né? Que Leva tem para o esse Brasil olhar inteiro. Tem diferenciado. interior que as pessoas não têm acesso a nada, gente. E aí ter uma consulta com você, é só informação, pode ajudar muita gente. Exato. E para finalizar, quero dar parabéns, né? Feliz aniversário. Deus te abençoe muito. Amém, amém. Muito obrigada pela sua presença, foi muito bom, viu? Obrigada, Foi eu que ótimo, agradeço. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima quarta. Tchau, Tchau, tchau.